Olha, se você pensa que essa semana vai ser uma semana de folga, não é uma semana de folga, não. Não é porque você estudou, se preparou, que você não tem que dar aquele bizu, não tem que dar aquela olhadinha. Vamos pegar no seu pé. E olha, tem gente que diz assim, eu fiz a redação, me dei bem, porém tem gente que talvez não tenha se dado bem. E aí é a hora de você ficar ligado, porque nesse próximo final de semana tem umas matérias aí que vão chamar a atenção. E você tem que levar em consideração também. Hoje eu convidei no nosso estúdio Guilherme Avelino, que é professor de biologia, já está há muitos anos nesse mercado da educação, é um grande profissional, é quase impossível jovens aí não saberem quem é esse cara. Muito querido pelos alunos, uma pessoa que verdadeiramente conquista os seus alunos, porque ele verdadeiramente dá aquela aula que você diz assim, poxa, saí daqui preparado, realmente colhi todas as informações que tinha que colher e eu sei que vou me dar bem. E o Guilherme é um professor, gente, que de fato ele respira a educação, apaixonado pelo mundo da educação, e hoje veio aqui para conversar com a gente porque ele é professor de biologia. E se você pensa que ele não vai trazer dicas fantásticas para você se dar muito bem aí na prova de ciência, você está muito enganado. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem. Guilherme, são muitos anos como professor, apesar de jovem, mas assim, uma vida dedicada à educação, isso, né, Guilherme? Quase 25 anos. Não aí é brincadeira não, hein? Gente, conhecer esse homem ali, ó, na prática da educação e verdadeiramente levando muitos alunos a chegar ao mundo profissional e que encontram com ele aí e dizem, poxa, professor, você foi o cara na minha vida profissional, viu? Te encontra. Muito bom. Vamos falar dessas próximas provas que estão aí chegando. Isso. Né? Hoje é quarta-feira, ainda dá tempo de muita gente se ligar, né? Sim. Tivemos um feriado ontem, né? Sim. Aí quarta, quinta e sexta e sábado. Tá? Os dias que antecedem esse segundo dia de prova. Costumo dizer que uma prova é um campeonato mata-mata. Os primeiros 90 minutos já foram. E agora os outros 90 minutos com as disciplinas que vão separar o joio do trigo mesmo. Pronto, vamos lá falar. O que as pessoas costumam talvez não entender ou que deveriam basicamente ficar atentas nessas provas que estão chegando aí? Nós vamos enfrentar uma prova de biologia. Já a gente dá uma dica sobre a prova de biologia, química e física, ciência da natureza, tá? Onde... Queirão ou não queirão, nós somos um polo da medicina. Sim. O primeiro dia já foi de prova, uma redação, a sua nota está guardadinha lá. Tá? Mas esse segundo dia, esse segundo domingo, ele vai, como eu falei agora, separar o joio do trigo. Tá? Onde são 45 questões e esses alunos, pelo menos a maioria, Teresina é assim, Piauí é assim. Você pega Maranhão, Ceará também. Então, um alunado diferenciado, eu costumo dizer que são os melhores alunos do país. Tá? Acredito. Onde nós vamos ter que ter no mínimo 40 pontos, tá certo? Para a gente pensar numa aprovação, porque o que a gente escuta dos alunos é que o sarrafo tá lá em cima, né? Então todo mundo gostando da prova, não tivemos surpresa no primeiro dia, isso segundo os professores de linguagem, os professores de redação, professores de humanas também. Então esse segundo dia eu vejo como o grande divisor de águas. E assim, você falou algo muito interessante que chama a atenção principalmente dos nossos piauienses. Nós vivemos em um estado onde os melhores profissionais da saúde estão aqui. Estão aqui. Não é verdade? E aí a cobrança ainda fica maior. Muito maior. Onde as pessoas têm que se dedicar mais ainda, onde elas têm que verdadeiramente entender que dali é que se tira novos grandes profissionais para o futuro. Isso. Guilherme, quais seriam as dicas para quem está aí assistindo o nosso programa e que as pessoas costumam dar vacilos e que você não aceita como professor? Isso, não tem como aceitar, então é verdade. Eu sei que ele não é carrasco não, mas ele é aquele que quer ver o aluno dele se dar bem. Não tem como tá vacilando, né, nessa reta final. Então, numa prova de biologia, então muito cuidado com essa parte de bioquímica, porque a cada dia que passa, você vê que os programas aqui não é diferente, aqui da Vanusa está falando de alimentação. Tá? Então, os principais componentes, carboidrato, proteínas, lipídios, vitaminas, sais minerais, água, isso vão ter questões sobre, tá? Ainda aproveitando isso, seja a parte de citologia, as organelas, porque, Vanusa, eu costumo dizer, antigamente era uma prova muito técnica, tá? Uma prova muito específica, não que o Enem não caia questões específicas, mas o Enem tenta aplicar o que você aprendeu. Tipo, imagina que alguém ingere álcool. Tá?
e a gente sabe que um retículo endoplasmático liso, ele tenta inativar o álcool, tá? Por isso que as células do fígado são repletas de retículo liso. Então, quem que inativa o álcool? Retículo liso. Aí ele vai tentar aplicar isso aí, falar de uma cirrose, que é uma doença que acomete a população, e ver se o aluno sabe aplicar, sabe se relacionar o retículo liso com a cirrose e o problema do álcool, né? Interessante, gente, que quando o professor... Por isso que os alunos são apaixonados pelo Guilherme. Por isso que a gente quis trazer o Guilherme para cá, para que ele pudesse passar essa informação. A forma hoje de ensinar, ela é muito prática. Aquela história de você dizer, eu não gosto de química, ai meu Deus, não gosto de ciência, não gosto de biologia. Gente, eu vou ser sincera. Depende do professor e como ele te dá essa aula, para que você verdadeiramente entenda. Porque quando você passa a entender, você se apaixona. E aí lá na hora da questão não é diferente. Aquilo que você acha que vai ser difícil é o puro conhecimento, é você ir atrás e entender, e ali você vai conseguir todas as sacadas para acertar verdadeiramente na hora lá da aplicação da prova. Não tem como você não se dar bem do começo ao fim se você verdadeiramente tiver segmentado de forma precisa, né? Perfeitamente. Tá? E muitas vezes o aluno, todas as vezes, vê o seu professor em cada questão lá. Tá? Eu costumo dizer, o meu desafio, nós passamos o ano inteiro dando aula, vocês passaram o ano inteiro estudando, e quem elaborou uma prova dessa é que as questões já foram pré-testadas há anos aí, há uns 4, 5, 6 anos, essas questões já rolaram. Tá? Mas ninguém sabe qual é a questão que vai vir, porque é um computador que seleciona. Então, o pessoal passa a banca um tempo inteiro elaborando questões para te eliminar. Então, eu estou ali para tentar encurtar e fazer com que vocês percam o mínimo de tempo possível. Vamos usar uma prova, 5 horas e meia lá no primeiro dia, agora 5 horas, tá? Mas o tempo, ele falta. Então, todos os anos eu tenho um aluno espetacular que chega e diz, Guilherme, eu chutei 10 questões, eu chutei 5, porque não deu tempo. Isso é de doer o coração. É de doer o coração. Quando o aluno chega, Guilherme, terminei a prova consciente, resolvi todas as questões, eu fico em casa recebendo a mensagem de cada um, extremamente feliz, porque meu aluno ali está no páreo, minha aluna ali está no páreo. Então, o tempo ele é fundamental. É uma prova que mede muito, muito o preparo físico e a questão do tempo. Você tem que controlar esse tempo. E para você controlar esse tempo, você tem que verdadeiramente estar preparado para essa prova. Não dá para você ir para uma prova dessa, vou jogar, vou chutar. Não tem esse negócio não. Gente, não é futebol não, o negócio é sério. E aí, o que muda desse ano de 2022 para os demais? Relacionado a esse momento tão especial aí. Porque assim, as pessoas pensam que não, mas tá diferente. A gente percebeu que até a própria educação, ela teve que dar uma mudada para não ficar nessa história de decoreba. Acabou, gente. Tá muito prático, não tá, Guilherme? Essa aplicabilidade que eu falo tempo, sempre, tá? É você tentar aplicar os teus conhecimentos, como eu falei há pouco, né? Com o dia a dia. Não tem mais aquela história da decoreba como a Vanusa está falando, não. Sempre tentar aplicar e interagir com as coisas que estão acontecendo. Eu costumo dizer, tem pessoas que estão antenadas, assistindo telejornais, e ela responde a questão, e um aluno que está no dia a dia na escola não responde, tá certo? Porque além da questão das habilidades e competências, é uma pessoa que está antenada, e tem que estar antenada sempre. Pronto. Tem mais dicas para a gente passar para quem está em casa? Tem. Ainda sobre a prova de biologia, essa parte de doenças. Porque o que eu acho interessante? O Enem, ele vai querer saber se tu reconhece uma doença, quem é um agente causativo, que não é o transmissor. Por exemplo, um Aedes aegypti, o mosquito, ele transmite, ele não causa. Quem causa é o vírus que ele porta. Tá? Então tem que ter muito cuidado com isso. Né? Então, uma vez você sabendo se prevenir de cada doença, tu sabe se prevenir para o teu dia a dia e tu sabe se prevenir para a prova. Isso é fundamental. As doenças fisiológicas, a parte da genética que mexe com a biotecnologia, tá certo? Tem aquela genética clássica que pode aparecer, mas sempre a biotecnologia, falando da questão de paternidade, clonagem, isso sempre aparece. E a parte da ecologia. Muito cuidado com esse lance aí da poluição, os ciclos biogeoquímicos, que isso é a cara da prova do Enem, tá bom? Muito bom. Agora ainda dá tempo dos alunos que estão assistindo a gente agora entrar em contato e tirar aquelas dúvidas, não é? Sim, sempre. Não, agora de plantão. No dia a dia, de plantão, 25 horas do dia, quem dirá essa semana, não para. Tanto os elogios como as perguntas.
E aí eu queria que vocês mantessem sempre a calma, tá? Porque vai dar certo. Pois é, a questão da calma, ela influencia muito na hora de uma resposta, né? Fundamental. Porque assim, numa prova dessa, o que a gente observa muito é que, de repente, se você for analisar bem do primeiro quesito até o último, às vezes mexe com a cabeça da pessoa. O psicológico, meu Deus, como pode? Tem que ter um certo preparo também emocional e tirar qualquer dúvida, porque aquela dúvida ela pode ser o principal fator para te levar para o chão se você não souber se preparar, né? Então tem muito, inclusive, Vanusa, tem muitas questões, por exemplo, na química, que responde uma questão lá da biologia, Sim. da física também. Então a prova que você tem que estar antenado. Aquela questão, eu costumo dizer assim, ela não se abriu para mim. Tá, eu não vou me ver livre dela, não. Eu vou passar para outra, já destaquei que aquela eu não respondi, e daqui a pouco, meu subconsciente está trabalhando. Daqui a pouco tem uma questão de física ou química que respondeu aquela de biologia, eu volto na maior tranquilidade. Agora eu tenho que estar tranquilo. Penso muito nisso. Tem muita gente que, no final, diz, poxa, cheguei lá na questão tal e tive a resposta, mas não tive tempo de responder. Aí nessa hora que chegou esse estalo, essa luzinha, aí você volta e responde, para não perder tempo, né? Para não perder tempo. Então tá, quem quiser entrar em contato com você, tem o Instagram, como é que a gente faz? É o Guibil41, né? E aí o celular. Sim. 9954-2500. Pronto, Guilherme gente. aqui à disposição da educação, tá? Muito Respira bom. o vestibular. Pronto, olha, tá aí na telinha o Instagram dele, pode entrar em contato com ele, vai lá no direct, conversa diretamente com ele, não vacile, não perca a oportunidade, porque, olha gente, sinceramente, estudar se faz necessário uma vida inteira, mas de verdade, um Enem, para a pessoa que vai ali fazer o Enem e para os professores e para os pais, é uma alegria imensa. Demais, né? Então demais, a gente demais. quer que essas pessoas se deem bem e parabéns, continue sendo esse professor que você é, sempre cuidadoso. Eu fiquei até sabendo que quando chega perto da semana do Enem, ele é quem fica no lugar do aluno ali, fica na expectativa esperando aí a chegada de boas respostas, né? Com certeza. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Seja sempre tá certo. bem-vindo ao nosso programa.